Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos esperar dar 1 minuto aqui, falta 1 minuto para a gente fazer a prece. Estão gripadas? É Mira, não? Não, eu não. Graças a Deus eu estou ótima. Meu celular já ficou bom. Graças Meu a filho Deus. veio consertar. Ótimo. É isso aí, graças a Deus. Deixa eu mandar aqui que eu sentindo falta de Mariane, né? Mariane. Nunca mais ela pôde participar. Eu esqueci de mandar aqui, deixa eu... Enquanto a gente está abrindo. Barreto. Oh. Legal, faça a prece aí de abertura, por favor. Ok, tá ok. Eu fui pegar ali mas eu já tô aqui. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Nós coordenadores desse curso, que possa estar nos envolvendo, nos amparando nesse momento, pedindo a proteção e o amparo, para que possamos abrir as nossas mentes e aproveitar tudo que for passado para nós, para o nosso crescimento. Pedimos a Jesus que possa estar envolvendo os nossos irmãos em sofrimento. Pedimos que nos dê o amparo necessário para a nossa evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como no universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Jesus, as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aquele irmão que nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, que assim seja. Amém. Assim seja. Capítulo 8, estamos adentrando este mês, depois será interrompido, porque vamos fazer um trabalho Rádio Luz. Boa noite, Dalva. O Rádio Luz fará um trabalho com o Osner Moncorvo, 4 encontros terças e quintas, a partir para a semana, sobre estudos sobre a prevenção ao suicídio, já que este mês o Rádio Luz, como inúmeras outras casas espíritas e não espíritas, né, vai trabalhar a prevenção ao suicídio, que é o mês mundialmente dedicado à prevenção ao suicídio. O Rádio Luz trabalhará então com o Osner a partir nessa semana que vem, não, na outra, né? Terças e quintas, um estudo sobre prevenção, e domingo, palestra do Rádio Luz com Roberto Sabadini, baseado no livro Dramas da Obsessão, onde tem a terapia, uma das causas do suicídio que a ciência desconhece, e as terapias espíritas. Então, Roberto Sabadini, 9 da manhã, palestra dominical sobre prevenção do suicídio. Vamos lá, voltando. Capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Um capítulo importantíssimo, como todo livro, né? Mas importantíssimo para todos nós, porque esse estudo aqui é um estudo, não um estudo para frequentadores de centro espírita, trabalhadores de centro espírita. É um estudo para a humanidade. A gente vai ver aqui, né, começando hoje, óbvio, que é um estudo para a humanidade, que nós estamos mergulhados nisso. Boa noite, Ferreira. Laboratório do Mundo Invisível. Então, muita gente pode imaginar, quando eu vou para a mediúnica, eu vou para um laboratório. Tem essa imagem também, uma sessão mediúnica. Mas aqui, nesse contexto que Kardec coloca, é o ambiente em que vivemos, né? Todo o ambiente em que vivemos é um grande laboratório do mundo invisível. Ou seja, nós vivemos imersos, mergulhados no mundo invisível. Até o século XVII, se não me falha a memória, antes de Louis Pasteur,
ninguém sabia que existia micro-organismo. Hoje em dia, a gente sabe o estrago que esses micro-organismos fazem. Um deles é vírus Covid-19, com mais de 580 mil desencarnados por esses seres invisíveis à época, agora só visíveis a microscópios que aumentam mais de 30 mil vezes. Então veja como é que um ser tão minúsculo pode causar tanto estrago. Então nós estamos imersos no mundo invisível. Então é isso que Kardec vai abordar com os espíritos. É a humanidade inteira que deveria estudar o Livro dos Médiuns. Então, o resumo. Kardec, na abertura, questão 126, que eu vou resumir, e a 127, Kardec apresenta perguntas, estabelece duas teses, ou duas teorias, ou duas hipóteses, seja lá como for, e depois ele vai querer saber daquelas perguntas que ele se questiona, ele vai estabelecer 18 perguntas, uma entrevista ao mentor de sua casa, São Luís. Depois que São Luís responde, que a gente vai ter que trabalhar futuramente uma por uma, as 3 últimas Kardec recolhe, analisa, observa aquelas respostas de São Luís e em três análises, que é a 129 a 131, ele coloca aquilo que ele deduziu conforme as respostas dos mentores do mentor espiritual. Então, o 126 que ele diz: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, o mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde eles irão buscar vestuários semelhantes em tudo ao que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? Pergunta. Aí eu vou para baixo, porque é a pergunta que ele vai trabalhar nessa 126. De onde provém os que eles usam no outro mundo? Vestuários, ou seja, aparecem com óculos, os que querem aparecer, aparecem com brincos, com correntes, enfim. Kardec faz a primeira pergunta, que depois, como disse, ele vai estabelecer 18 perguntas a São Luís. Então ele quer saber isso. Tem 2 aspectos que ele vai trabalhar isso aí. Muita gente quer saber isso com o título de curiosidade, o que não é de Kardec. A curiosidade para uns. Kardec vai compreender, ele coloca no parágrafo embaixo, ou seja, no mesmo parágrafo, ele vai entrever uma lei geral. Uma lei geral, ele vai ver isso de uma grande importância. O que para muita gente, digamos, um médium vidente viu um desencarnado. O desencarnado, quando encarnado, usava óculos, né? Usava peruca, só um exemplo, né? Usava uma peruca, né? Era o costume de usar uma peruca. Chico Xavier usava óculos e peruca. Bom, mas ele está desencarnado. Como é que ele conseguiu a matéria para formar o óculos e para formar a peruca? Então, Kardec, a primeira, muita gente vê isso como uma curiosidade. Kardec vê de grande importância e retira aí uma lei geral, que é a ação do pensamento sobre a matéria, um estado da matéria que a gente conhece como fluido cósmico universal. Ou, para estudar isso melhor, né, aí não tem como, só apontando que era o estudo do raio de luz com Itamar, é o capítulo 14, onde Kardec vai esmiuçar isso aqui, na Agênese, capítulo 14, pelo pensamento e pela vontade, os espíritos, vontade consciente ou inconsciente na maioria, manipula a matéria do mundo espiritual, que é conhecida na Gênese como fluidos espirituais, né? É só didaticamente, porque tudo que existe no universo, Deus, Espírito e matéria, é tudo que existe. A gente já viu isso no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Então, fluidos espirituais é até um termo didático, que é um fluido tão sutil, uma matéria tão sutil, que eu não preciso das mãos para mexer, para fazer. Basta o pensamento,
de uma vontade consciente, ou na maioria da humanidade, manipula essa matéria de uma forma inconsciente. Kardec vê isso de grande importância, de uma importância imensa para toda a humanidade. São Luís vai dizer por quê, né? Então aqui a gente está fazendo só o resumo da primeira abertura. No segundo parágrafo, Kardec vai trabalhar as teorias que se tinham para isso. Quando o médium vidente via, quando tinha uma materialização, e o espírito aparecia com a bengala na mão, se ele usava a bengala quando encarnado, enfim. Até certo ponto, no parágrafo de baixo, poder-se-ia compreender a existência do traje, né, o vestuário, por ser possível considerá-lo como de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. É uma ideia que até hoje muita gente tem no movimento espírita. Eu tive muito isso, né? Li o livro dos médios, cada vez que eu leio eu compreendo algo que eu não compreendia. Eu sei que com todo mundo isso é natural, que à medida que a gente vai estudando vai compreendendo melhor, né? Não vai compreender tudo, né? Eu mesmo não tenho condição, mas pelo menos à medida que a gente vai estudando, vai ouvindo outros mais experientes, vai analisando, também vai vendo a prática mediúnica, a gente vai compreender. Eu imaginava isso aqui, o espírito com seu perispírito, que é a matéria, aquilo já estava tudo montado. Eu desencarnei de óculos, no meu caso. Eu só vou aparecer para Dalva, se Dalva encarnada, eu desencarnado de óculos. Aquilo já está no meu hábito perispírito e já está impregnado, vou usar esse termo, né? No meu perispírito, graças à minha mente, o meu hábito de usar óculos. Isso é a maneira inconsciente, mas aquilo o óculos seria formado, São Luís vai dizer, de uma maneira inconsciente, se eu não tenho consciência de como fazer isso, mas seria formado por mim, não está no meu perispírito. Não tem nada a ver com o meu perispírito. Entendeu? Aquilo foi formado pelo hábito. A mente pensou e eu criei, eu formei. Então eu imaginava muito isso. É a primeira primeira teoria que Kardec tinha quando os médiuns videntes descreviam pessoas com bengala, com óculos, enfim. O mesmo, porém, não se dá com os objetos, né? Acessório, no caso que eu citei, o óculos. Aí ele vai falar a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de que falamos no item número 116, o capítulo anterior, o capítulo 7 da bicorporeidade. Kardec vai trabalhar como base para compreender esse laboratório ao qual todos nós, que espíritos somos, estamos imersos. Como é que um homem vai visitar uma pessoa em desdobramento espiritual, se materializa, bicorporeidade, com a caixa de rapé, que era comum na época, de dar pitada. Passa-se dias, ele vai visitar a casa, aí já acordado em vigília, e tira a doente pergunta: o senhor já esteve aqui outro dia de noite, não foi? Ele: não, eu nunca estive aqui. Pô, mas o senhor esteve aqui. Aí, como ela compreendia, que é a base do entendimento do livro, ela compreendia os fenômenos espíritas, ela viu que ele não compreendia nada, ele teve uma emancipação da alma, ou desdobramento, se materializou no quarto dela, deu pitadas em rapé e foi visitá-la. Ela estava acamada. Ela se confundiu, que era uma aparição tão real. Ela pensou: é a segunda vez que o senhor vem me visitar, muito obrigado. Ele falou: não, eu estou aqui pela primeira vez. Quem quiser se aprofundar depois, item 116 do capítulo anterior, que já estudamos, né? Então, Kardec fica intrigado. Esse homem... Aí ele vai defender a segunda tese. Eu não vou ler aqui, eu já li, só o resumo, para quem quiser já abordar e depois a gente começar as perguntas. A segunda tese que Kardec achava para esse fenômeno, qual era? Todo objeto, no caso estudado, a caixa de rapé, no meu caso aqui a caneta. A fábrica fez uma caneta na Terra. Ao mesmo tempo em que a caneta é construída na fábrica de canetas Bic, ela tem uma parte etérea e ela é automaticamente posta na dimensão ou no mundo invisível.
era o termo da época. Agora o termo mais comum é dimensão espiritual. A caixa de rapé que o homem comprou e tinha, ao mesmo tempo, ela encontrava-se no mundo espiritual. Então, resumindo, tudo que é feito na Terra tem uma duplicata, automaticamente é feita uma duplicata no mundo espiritual. Alguém constrói um celular na Terra, físico, automaticamente esse celular tem uma duplicata, tem um duplo etéreo, como ele vai dizer aqui, ou duplicata no mundo espiritual. Era uma teoria de Kardec. Ele está aqui jogando as perguntas, as dúvidas, por isso que ele evoca São Luís para responder, para tirar as dúvidas dele. É assim que procede? Cada coisa que o homem cria na Terra, automaticamente cria-se uma duplicata no mundo invisível, ou no mundo espiritual, ou numa dimensão, como queiram chamar? É isso? É óbvio que não. Então São Luís vai explicar, mas de antemão ele vai dizer, não é isso que acontece. Não é isso, não existe isso, para a gente ficar claro. A pessoa criou um celular, a Samsung, automaticamente cria-se no mundo espiritual uma duplicata. Não. Kardec vai ver depois que as invenções do mundo espiritual, as invenções são depois inventadas na Terra, mas não por uma duplicata. É alguém que se esforça e cria um aparelho que ele aprendeu, que ele usou no mundo espiritual e vem com a missão. De onde vem? No Brasil, do Ministério do Esclarecimento, como a gente vê no livro Nosso Lar. É o ministério que forma os cientistas. Então, aquele que vai descobrir a vacina no Rio de Janeiro, ele veio do Ministério do Esclarecimento, né? Então, são a área dos cientistas. Aliás, no livro Nosso Lar é a área que mais deu trabalho ao governador espiritual em Nosso Lar. São as pessoas inteligentes, mas ainda com pouco amor, né? Isso também está na escala espírita, e quem lê o livro Nosso Lar sabe que eles dão muito trabalho lá. Então, essa é a primeira coisa. Resumindo, a 126, Kardec faz perguntas. Como os espíritos fazem roupa? Como eles utilizam roupa, utilizam óculos, bengala, armas, todo e qualquer objeto. Andava armado, tinha um hábito de andar armado, aparece no centro armado, aparece a visão dos videntes armados. Como é que eles fizeram a arma no mundo espiritual? De que matéria retiraram? De onde retiraram? Foi uma duplicata da Terra? A arma da Terra? Não, não é isso. Não é isso. Então Kardec a gente já analisa sobre isso. Nós estamos falando, ele vai entrar na 127, na escrita direta. Eu vou fazer isso, depois vou passar esses dois parágrafos para a gente analisar ouvindo vocês. A escrita direta, ou pneumatografia, outra coisa que intrigava Kardec demais. Porque você colocar um papel, já tentamos no Raio de Luz fazer essas experiências. Mas os espíritos não quiseram, não havia necessidade mais de nos provar a existência dos espíritos, mas com fim sério, com grupos de iniciantes, colocávamos uma folha de papel, pedíamos para que os integrantes dessem uma rúbrica na folha de papel, para que não houvesse truque, cada um rubricava, colocava-se em cima da mesa, ou podia colocar em outro local, e esperar que houvesse isso aqui, a pneumatografia, ou escrita direta. É a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Não se coloca lápis junto da folha. Você pega a folha, aí Dalva deu uma rúbrica na folha em branco, no pé. Maria Antônia deu uma rúbrica, para não haver que foi truque, a gente trocou a folha, rubricava, dobrava. Você pode botar numa gaveta, onde todo mundo vai ver. Na gaveta não tem mais folhas, só tem essa, todo mundo está vendo. Pode colocar em cima da mesa, mas certo é colocar num ambiente de penumbra, devido ao ectoplasma, né? Colocar numa folha, numa gaveta fechada, e quando abrir a gaveta, podia amor, uma palavra, podia ter frases, podia haver uma dissertação. Então Kardec presenciou isso. Mas não tem um lápis, o médium pegando a mão para escrever. Não tem o lápis para os espíritos extrair, digamos assim, o grafite
é o papel puro. E como é que tem uma dissertação, frases com começo, meio e fim, numa folha que todo mundo viu que estava em branco? Então ele vai dizer, ele quer saber. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Por isso que Maria Antônia deu um visto, Dalva deu um visto, está vendo que está em branco? Vou dobrar e vou colocar aqui na gaveta. Olha se na gaveta tem alguma coisa. Não tem, porque fraude é o que não falta, né? Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta, tudo aquilo que eu já falei. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, aí ele está entrando naquilo que ele já estudou, é chamado de médium de efeitos físicos, que fornece o ectoplasma. Os espíritos vão extrair o ectoplasma dessas pessoas que em devidas condições e vão escrever o que eles queiram escrever. Ao cabo de mais ou menos ou longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais, palavras, frases e até dissertações, numa substância acinzentada, análoga à plumbagina, né? Plumbagina é grafite, né? Significa isso. Eu fui no dicionário que eu não sabia nem o que era isso. Plumbagina. Então, Kardec quer saber sobre isso. E ele faz, de onde tirou o espírito essa matéria? Vou grifar aqui. Mais uma pergunta que ele faz. De onde tirou o espírito grafite para escrever naquele papel em branco? Tal o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé, a que há pouco nos referimos. Resumindo, para quem quiser já falar, ele usa como base o que ele testemunhou. Alguém em desdobramento se materializa, alguém encarnado, vizinho de uma senhora na rua, conhecia ela, mas não tinha tratos de amizade próxima, ela estava bem doente, ele vai dormir de noite, sai do corpo, ele tinha o hábito de dar pitadas em rapé, aparece de noite no quarto da mulher, a mulher estranha pelo horário, mas é uma visita de cortesia, ele chega, dá uma pitada no rapé, senta na poltrona e bate um papo com ela. Dias depois ele vem de dia, vai visitá-la. O senhor pela segunda vez? Não, é a primeira vez que eu venho visitar a senhora. Ela vê a caixa de rapé. Isso intrigou Kardec. Como é que ele se desdobrou? Então existe uma caixa de rapé no mundo espiritual? Cada objeto na Terra existe uma duplicata no mundo espiritual? Kardec quer saber. E a segunda, que é a da escrita direta. Como é que os espíritos, sem a mão do médium segurando um lápis, em um papel em branco, sem um lápis de junto, conseguem imprimir? De onde o espírito trouxe aquela matéria, o grafite, para escrever no lápis? Vocês aí com comentário, antes de eu entrar na entrevista com São Luís, que é a 128. Quem quiser comentar. Silêncio total indica então que eu vou fazer as perguntas a quem de direito, que é o Espírito São Luís, que vai responder a todos nós. 128, aí eu vou ler, né? Pode, quem está com o livro aí acompanhe. Foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Então, isso aqui, antes de eu ir para a resposta, a pergunta e a resposta, a maioria aqui frequenta a mediúnica. Isso é de uma importância imensa. É uma importância para a humanidade, mas principalmente para a gente que é frequentador de centro e a maioria de mediúnica. O espírito entrou armado. Como é que os guias deixaram? O espírito entrou, às vezes, ele chega com um cavalo. Muito comum em casas espiritualistas. Quem lê o Padre Germano, né? Memórias do Padre Germano, eu tinha esse livro, já dei. Vai ver que ele tinha um cachorro. Não é possível que o cachorro não é. O cachorro não demora, os animais não demoram muito no espiritual, tanto tempo, para Padre Germano passar a encarnação toda, ainda vendo o cachorro dele, que ia avisar, o cachorro que já morreu há tanto tempo. Então, tudo isso aqui é base para quem integra principalmente reunião mediúnica.
Vamos lá. Primeira pergunta de Kardec. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, ou seja, o homem da caixa de rapé. É a base que ele toma. O homem estava encarnado. Esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas. Kardec já traz para o entendimento que, falando de nós, pessoa viva, desdobrou-se. Aí ele fala, esse espírito, né? Ou seja, Maria Antônia e eu, Ferreira, somos espíritos. Esse estudo aqui é para nós, não é para a terceira pessoa, né? Da qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Não. Então a gente não tem pressa. São 8h25. Nessa pergunta aqui é simples. Essa pergunta aqui gerou vários livros, principalmente o livro Missionário da Luz, que o amigo Jailson, que chegou aí, acho que está aí, tem capítulos sobre a vampirização. Olha como é o entendimento. Kardec não usa o termo é de André Luiz, né? A caixa de rapé, o desencarnado pitando. O encarnado, embora em desdobramento, com o corpo dele estava descansando na cama. Kardec quer saber, experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo quando ele encarnado? Não. O perigo está aí. Por que os espíritos vão se acoplar na gente, os que ainda buscam a sensação carnal? Se ele pode criar, digamos, eu bebo cerveja, digamos, bebi muitos anos, não bebo uns 20 e pouco, mas eu desencarno com o hábito do alcoolismo. Por que eu preciso me acoplar, me justapor, né, ao perispírito, que é as emanações da aura, do perispírito de alguém que bebe na Terra? Se eu posso criar, né, plasmar, formar a garrafa da cerveja, beber e sentir a sensação. O problema é que a sensação eu não sinto. Está vendo aí por que existe a vampirização? Então ele podia. Eu fumo, desencarno com o hábito de fumar. Eu crio a carteira de cigarro no mundo espiritual porque é meu hábito. E eu vou tirar. E ao fumar, eu não sinto a sensação. Livro Libertação, André Luiz, capítulo Cidade Estranha. O livro foi censurado pela direção da Federação Espírita Brasileira. Ele teve que tirar 2 capítulos. O biógrafo fala, porque aquilo ia assombrar o público. Mas André Luiz vai dizer, eu vou tirar, mas que é verdade é. Então ele resumiu, sintetizou, porque ele vai citar cenas. Os pesquisadores vão dizer que Chico acho que destruiu, mas outros leram, porque cada livro que era escrito era repassado primeiro ao grupo mediúnico, e os espíritos vinham analisar com os médios, os espíritos fazendo sexo. Mas André Luiz percebe que eles não estão fazendo sexo no mundo espiritual, no umbral, desencarnado com desencarnado. Por quê? Eles estão fazendo sexo de desencarnados com encarnados. Porque se fizer encarnado com encarnado, o ato é feito. O problema é que eles não sentem a sensação. Porque a libido, o fluido vital do orgasmo, está no encarnado. Então ele precisa do contato de alguém que esteja afinidade com eles, estabeleça com ele sintonia para ele fazer o ato. Então, ao fumar, ao beber, ao fazer sexo, aqueles espíritos que permanecem com o desejo dessas sensações, se eu estabeleci sintonia psíquica com eles, eles vão se acoplar comigo, porque senão eles criavam no mundo espiritual. E por que existe vampirização? André Luiz seria um embusteiro, mas a resposta está baseada nisso aqui. Experimentava ele a sensação, é um sentido pleno, a gente vai ver que depois tem outros sentidos, né? Que vai também sentir alguma coisa, mas aqui ele está falando de fluido vital, né? Que só o encarnado tem. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo. A resposta é taxativa, não. Não. Alguém quer comentar essa questão? O gato comeu a língua de vocês? Ou vocês estão entendendo ou não estão compreendendo coisa nenhuma?
Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Ferreira? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Estão, né? Estou ouvindo bem, sim. Então vou para a segunda. Então vamos lá. Aquela caixa de rapé, Kardec pergunta, tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Ponto. Kardec já sabe disso. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? Uma aparência. Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Vamos lá. Primeiro eu indico aqui, Itamar sempre posta o estudo de Jacobson Trovão, que ele faz do estudo do Livro dos Médiuns na FEB TV. Eu assisto junto com o Ita, né? Eu não assisto no dia porque é 8 horas. Eu gravo, né? Assisto depois. Não perco uma. Tem o livro dele, só tem um livro psicografado, o mentor dele é Marinho, e o outro livro que eu tenho aqui e trago para a nossa realidade, né? A realidade do meu conhecimento. Pego aquilo da experiência dele, que é o coordenador da Mediúnica do Brasil, da Federação Espírita Brasileira, um homem de vasta experiência, então, que está muitos degraus acima de mim. Eu aproveito as aulas dele, pego os meus livros e trago para a nossa realidade, né? Que pelo menos é a realidade que eu tenho de pessoa que não sou conhecido no Brasil, a realidade que eu tenho do bairro, com Itamar, com Ferreira, com vocês, para aquilo que eu já acompanhei nas práticas mediúnicas, né? É isso que eu estou trazendo aqui. Então, mas indico a vocês, Jacobson Trovão, estudo do Livro dos Médiuns. Tem isso aqui com muito melhor qualidade para quem quiser se aprofundar. Então ele vai dizer o quê? Que era uma aparência. Que era essa caixa de rapé? Aí eu apareço com óculos. Kardec podia perguntar, o que era o óculos dele? Aparecer com a arma. O que era aquilo? O que era? Os espíritos vão dizer uma aparência. No dicionário, uma aparência é o quê? É aquilo que não é real, é uma ilusão de ótica. Kardec vai dizer isso também. Então a ilusão iludiu a senhora, né? Mas só que o quê? Aí eu fui para o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Imaginação, Dalva Barreto, imaginação, para qualquer psicólogo da Terra, é uma coisa abstrata. Mas eu imaginei que eu sonhei com o vizinho. Eu estava doente. Não é que ele apareceu aqui em meu quarto. Veja a minha imaginação. E dando pitada em rapé. Hoje em dia acho que ninguém usa mais isso, né? Se ele fuma cigarro, vê eu fumando. Hoje em dia o hábito mais é esse. Imagina, é coisa da sua cabeça, o pessoal vai dizer. A sua imaginação é fértil. O problema é que imaginação é criação mental ou criação fluídica. Capítulo 14 da Gênese, Allan Kardec. Isso é matéria. Toda vez que eu penso, toda vez que eu imagino, eu imaginei estar na praia. Se eu parar para isso, aquilo se forma. A praia que eu quero estar. Aí eu já mudei, eu estou no curso, desapareceu. Mas aquilo se plasmou. Kardec usou a tecnologia da época. Fotografou-se no nosso perispírito. Hoje em dia ele vai dizer o quê? Com o movimento, se filmou. Aquilo, eu vi o movimento da praia, a cor, o cheiro do mar. Ficou tudo isso visível para os espíritos. Não, eu não posso pensar nisso agora. Eu vou pensar no curso. Sumiu. A gente cria e desfaz isso. Então, a aparência aqui, o sentido é real. É concreto. Isso tem uma importância imensa. Que eu vou falar sábado, aí de uma palestra por Vale da Vida, sábado. Ideoplastia e obsessão. Aquilo que a gente cria se forma em nossa mente. Veja a importância para a humanidade, porque ele está falando de pensamento. Todo mundo pensa. Todo mundo tem pensamento contínuo. Essa aparência aqui tem um sentido real para o mundo espiritual que está em volta. Não para o homem. Porque a gente não vê. Eu posso pensar aqui numa caixa de rapé, no cigarro, numa praia. Eu não tenho sentidos, não vou ver.
Mas se eu fixar minha mente e levar vocês a pensar aqui numa praia, quem está em volta vai ver. A praia na nossa aura, no nosso campo mental. E isso é matéria, fluido cósmico universal. Fluidos espirituais, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Não vou me aprofundar, vai ter capítulo sobre isso. E quem quiser, vá ao capítulo 14 da Gênese, para entender sobre esse estado de matéria. Era para ser notado. Quer dizer, eu desencarnar, digamos, quando eu desencarnar, com certeza eu vou estar de óculos ainda, né? Porque eu não sou como o Divaldo, né? Que usava o mesmo grau que eu, mas pediu, fez meditação e teve mérito para tirar o óculos e voltar só agora. A receita estava lá, grau 8,5. Ele passou mais de 40 anos sem usar óculos. Ele fez meditação e teve mérito para recompor a sua visão. Por 40 anos, agora não tem mais jeito, tá? Com 90 anos ele teve que voltar a usar óculos. Mas eu não tenho esse mérito. Até o momento eu não tenho. Então eu vou desencarnar com óculos. Aí eu apareço para Itamar. Itamar está encarnada. Apareci, digamos, apareço com cabelo louro. Apareço na minha forma de 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Louro, olhos azuis, sou Sérgio. Itamar vai dizer, por que Sérgio? Sérgio usava óculos, filho de negros, né? Negro também, né? Como é que você agora apareceu lourão? Sem usar óculos, cheio de tatuagem, a prancha de surf no lar. Não quer. Não reconheceu. É para ser reconhecido. Né? O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e por isso tomou todas as aparições da realidade. 8h35, soltem suas línguas. Ô Sérgio, isso não seria o caso da uma propriedade do perispírito, de acordo, porque você vê, nós temos várias encarnações. E para que a pessoa nos conheça, temos que ter essa aparência, né? Então, essa aparência é uma propriedade do perispírito para que a gente possa reconhecer, porque você vê que nós temos várias encarnações. Naquela encarnação que a gente vai aparecer para aquelas determinadas pessoas, a gente tem que estar com essa aparência, não é? No caso, não é isso? Você lembrou, a abertura qual foi? Kardec pensava, e eu também falei que pensava assim, que como se fosse uma propriedade do perispírito. Então, ao chegar no mundo espiritual, eu não preciso nem pensar em usar óculos. Aquilo já está formado em meu corpo. Né? Está formado. Aquilo foi feito pelo meu pensamento. Tá? Então ele vai dizer aqui, vou repetir o segundo parágrafo da questão 126. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo espiritual com seu perispírito. É o que Conceição falou. Propriedade do perispírito, que automatizou, né, a roupa, o óculos, os objetos. A questão que Kardec continua. A questão são os objetos acessórios. Não faz parte da propriedade dos perispíritos. É isso que ele vai descobrir aqui. O óculos citado, a caixa de rapé, não faz parte de uma propriedade do perispírito. É uma ação da mente. Por isso que a lei geral é uma ação do pensamento e da vontade do espírito que cria o objeto que ele tinha o hábito de usar. Aí Conceição, respondendo a Conceição, para ser reconhecido. Então, eu me apresentei em Itamar. 500 anos atrás eu era surfista no Havaí, louro de olhos azuis. Itamar não vai me conhecer. Ela conhece Sérgio Negro, filho de Zuíla, cabelo branco e usando óculos. Então, seja pelo meu pensamento, eu formo o óculos, coloco no rosto. O objeto é externo. Está aqui citado, Conceição. Leia depois. Eu formo o objeto, eu crio o objeto para ser reconhecido por Conceição. Pensamento consciente. A questão é, se eu não tenho essa habilidade, se eu não estou como vocês fazendo o curso espírita, a maioria da Terra vai ter uma ação inconsciente. Aí ele se apresenta de óculos
porque é fruto do hábito dele, Conceição, mas não é uma propriedade do perispírito. Foi ele, espírito, que pelo seu hábito, 30 anos usando óculos, ele automatizou. Mas Conceição, eu vou com você e André Luiz. André Luiz era médico, 25 anos em medicina no Rio de Janeiro. Segundo alguns, como está revelado nos livros póstumos escondidos de Chico, foi Carlos Chagas, né? O descobridor da doença do barbeiro. Haroldo Dutra Dias já postou isso, um bocadinho já postou os documentos que Chico guardou e só foi autorizado depois do seu desencarne. Então, o livro Nosso Lar são um resumo de 2 encarnações que ele teve, né? A última com Carlos Chagas, ele não passou no umbral. A reencarnação anterior, ele foi médico e foi para o umbral. Mas você vai ver no primeiro capítulo, Conceição, a roupa dele rasgada, as unhas grandes, o cabelo grande, barba. Como médico, ele não usava isso. No padrão do século XX, o médico era todo sem barba, no máximo bigode, roupa de médico sempre. E por que ele não apareceu com roupa de médico? Digamos que André Luiz aparecesse no grupo mediúnico nosso. Ele ia aparecer com a roupa rasgada, que ele foi enterrado, barba, unha grande, cabelo grande, sujo, mal cheiroso. Ele não tinha conhecimento. Aí, digamos, a mulher dele está lá. Eu sou vidente, Conceição Barreto vidente. Aí eu dizia, olha, ele está todo barbudo, cabelo grande. Ele era hippie? Eu ia perguntar, a mulher, não, ele era médico. Ele não está com roupa de médico, ele está todo rasgado. A mulher vai dizer, bom, vocês dois estão vendo um outro. Meu marido não era assim, meu marido é um homem todo asseado, andava com guarda-pó, tudo mais. O problema é que André Luiz não tinha conhecimento de como formar a sua roupa espiritual. Ele foi, ao desencarnar, com aquela roupa habitual, ou a do enterro, ele seguiu no mundo espiritual, mas essa roupa foi se gastando, se puindo, como ele mesmo vai descrevendo no primeiro capítulo. E ele não tinha habilidades, pensamento e vontade consciente para formar a própria roupa e colocar os objetos. Livro daquela menina, que me foge o nome agora, então, Violetas na Janela, né? E Patrícia, se não me engano. Quando ela olha para o espelho, o cabelo todo desgrenhado, ela procurando um pente, a avó chega, pense no cabelo como você quer, pense como você quer, como você usava. Ela pensa, o cabelo fica arrumado na hora. Ela era espírita, a avó auxiliando, a vontade, o pensamento, a vontade. Olhe para o espelho e pense. Pense no cabelo. Pense no cabelo. Então, olha aí. Então, André Luiz, eu e Conceição, diante de uma pessoa, se fosse do evidente, a gente descreveria André Luiz como ele estava no umbral. Se ele desaparecesse do nosso lado, a mulher não reconheceria. A não ser que ele tivesse com um guia que ia fazer o asseio dele, a gente sabe disso, né? Preparar ele, cortar o cabelo, cortar as unhas dele, banhar ele. Porque tem banheiros no mundo espiritual. Livro Nosso Lar. Está lá. Na casa de Lisas, André Luiz vai tomar banho. Na sala de banhos. Porque era assim que era chamado. Quem tinha condições de ter um banheiro interno. Então, no mundo espiritual, ele vai tomar banho lá. Alguém mais quer falar sobre essas duas questões? Ou passamos para outra? Dizes que era uma aparência. Mas uma aparência nada tem de real. Aquilo que eu falei. Aparência é uma ilusão. É como uma ilusão de ótica. Desejaram saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Então ele fala coisa de material. Não é possível. Existe essa coisa material para formar objetos, formar prédios, formar macas no mundo espiritual, edifícios no mundo espiritual. Certamente que era matéria. Claro que era matéria. Tudo que existe é Deus, espírito e matéria. Claro que era. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes a que o espírito usava quando vivo. Nota aí para entender. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada
no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. Ou seja, a caneta que eu botei como exemplo, ao alguém fazer uma caneta na Terra, não foi feita uma duplicata no mundo espiritual. Se eu saio do corpo ao dormir, como todo mundo sai, apareço na casa de Conceição Barreto, de óculos em desdobramento de caneta, a caneta real e o óculos eu deixo aqui em cima do criado mudo. Eu não apareci com Conceição com a caneta real, matéria física, e o óculos está aqui. Mas para ser reconhecido por Conceição e pelo meu automatismo psíquico, eu formei o óculos dessa coisa que Kardec chama que é o fluido cósmico universal, um estado de matéria, e quis aparecer com Conceição, digamos, uma caneta que habitualmente Conceição me vê usando. Eu apareci com a caneta na mão e o óculos, fui reconhecido por Conceição, mas o real estava aqui. Estava aqui, não estava lá, nesse exemplo do homem em desdobramento do estado físico. Então, mesmo que eu tivesse desencarnado na mesma pergunta de Conceição, Sérgio precisa usar óculos? Sérgio estudou, sabe que ninguém enxerga pelo olho. O perispírito você enxerga de costa, de lado, de cima, de tudo. Por que ele está usando óculos? Ainda, o conhecimento não vai... Eu me apresentei para Conceição, retiro o meu perispírito, com o meu perispírito, que é o meu corpo, a minha aparência física, para ser reconhecido, formei os objetos, né, de uma maneira consciente, se eu tenho consciência para isso, ou pelo automatismo do hábito, formei o óculos e Conceição, Sérgio apareceu no sonho, aparições para ser reconhecido. Aquele objeto no mundo espiritual, a aparência aqui, ele é real. A gente não pode se perder disso. O espírito que quando chega na mediúnica e diz assim, apareceu uma vez assim, eu estou com a Bíblia, colocou a Bíblia, ele abriu, eu interpretando, passei a ver o versículo que ele estava lendo. As pessoas estivessem ali, os videntes poderiam ver o quê? Uma Bíblia. Aquilo não é imaginação no sentido que a Terra tem, não é ilusão de ótica. A Bíblia é de matéria, como esse livro é de matéria física. No mundo espiritual, esse livro, se ele constrói, se ele cria, é matéria. Se o espírito pega uma pedra no mundo espiritual e atira no outro, naquele seu mesmo padrão, a pedra machuca o perispírito do outro. Porque senão não existia as furnas, onde os espíritos que são culpados e com remorso são aprisionados nas grades. E por que ele não atravessa as grades? E por que Patrícia, voltando para um livro muito simples e muito belo ao entendimento, ela foi atravessar a porta no mundo espiritual, ela meteu a cabeça na porta e ela atravessou a porta da parede na terra. Quando vai atravessar, ela bate a parede, a avó dela ria. A matéria aqui, meu filho, é diferente da matéria da terra, mas é matéria, viu, minha filha? Você não vai atravessar aqui, não. Aqui você tem que abrir a chave da maçaneta e abrir e entrar. Como se tivesse encarnada, tem que atravessar. Na Terra, o padrão é denso, você atravessa. Mas aqui no mundo espiritual, você espera alguém abrir ou você abre a porta. Então a gente compreende isso de uma maneira bela. Quando o espírito chega, ele está com a arma na mão, diz assim, eu vou dar um tiro em Jurema, vou lhe matar. A bala não vai pegar em Jurema, não vai. Se Jurema não tem medo, não estabelece sintonia psíquica com o espírito. Chico Xavier, almoçando com dois amigos, no livro Libertação, o livro que ele mais foi perseguido pelos espíritos umbralinos, que é o livro que revela uma pequena parte das trevas nas subcrostas. Os espíritos tentavam matá-lo, né? O espírito chega no almoço, ele na sua vidência, dá um tiro nele. Ele tinha vidência, ele via as pessoas, os espíritos, como fosse encarnado. Ele toma um susto, pensa que é um encarnado e põe a mão no ombro. Os amigos, Chico, o que foi? Quando ele botou a mão no ombro, aí ele percebeu que era desencarnado.
ele já tinha estabelecido a mesma frequência, uma semana com dor no ombro. A bala física não tinha. O espírito estava com a arma que ele criou. O projétil que atravessou não é físico, mas ele estabeleceu ondas. Ivone do Amaral Pereira entra em desdobramento com Bezerra de Menezes num bar no Rio de Janeiro. Ela vai ajudar um irmão que obsidiava uma pessoa que era atendida no centro dela. O irmão era alcoólatra e o espírito era vampirizador. Ela entra, os espíritos percebem o padrão dela. Não vem Bezerra e fala: você não bebe, veio fazer o que aqui no bar? O seu braço está quebrado. O espírito sugestiona a ideoplastia. O seu braço vai estar quebrado. O seu braço vai estar quebrado. Vai estar quebrado. Ela fica com medo. Passa mais de uma semana sentindo dor no braço. Livro Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível. Ela vai passar 2 semanas com medo da sugestão mental que o espírito mandou. Seu braço vai quebrar. Seu braço vai quebrar. Você não bebe. O que é que você vai fazer aqui? Seu braço vai quebrar. Ela acasalou a onda mental e Bezerra vinha aplicar passes nela e ajudá-la a desfazer o medo. Não tem nada. Seu braço não vai quebrar. Seu braço não está quebrado. Você está sentindo dor. A dor psíquica ou dor moral. Veja como é uma ciência, é um laboratório. A gente lidar, estamos imersos nesse mundo invisível. Dá dando para comer. Eu não vou ler mais o outro comentário. Ali eu vou ler o comentário que é para a gente encerrar, para ser fiel à questão 3. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significado literal a certas expressões de que usam os espíritos. Ele está falando da palavra aparência. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. Olha o que o Kardec está falando. Mediúnica, parte dos trabalhadores espirituais. O espírito vem dar orientação ao grupo, mas aquilo não ficou dúvidas, ficou ambígua a sua orientação. Meu irmão, o senhor pode repetir? Eu não compreendi bem. Quem vai se ofender com isso? Eu estou perguntando a um trabalhador espiritual. Daí a necessidade de aprofundar o sentido de suas palavras. Todas as vezes que apresentar. Quem é que faz isso? O dirigente da mediúnica. A gente está aprendendo no livro das obsessão. Não é todo mundo perguntando, né? É o dirigente. O doutrinador percebeu, chega no ouvido do dirigente e falou: eu não compreendi bem. Ficou muita dúvida, ficou ambíguo. Você poderia, fulano, perguntar de novo à entidade qual o sentido daquela orientação? É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. O espírito ser um mistificador, ser um embusteiro, iludindo as pessoas. Mas quando ele aparece para alguém com um objeto nas mãos, vestindo um tipo de objeto, aquilo é material, aquilo é real. Aquilo está na mente dele, foi criado por ele, é real no mundo espiritual. Não foi feito ali para iludir as pessoas. Aquilo é realidade. Então, a gente se aprofunda. Eu perguntei anteontem a Jamisney, pautado nisso. Explique, você colocou Jesus, deu a entender que Jesus estava entre os espíritos superiores e Jesus está na escala dos espíritos puros. E ele explicou tão bem, para que ficasse claro, Jesus é o espírito superior. Foi isso que ele falou? Foi. É isso. É isso. Então a gente tem que pautar o bem, mas ele está acima da escala de espírito superior. Eu fiz pautado em Kardec. Aprofundar o sentido de suas palavras. Às vezes se torna chato, mas Kardec foi o mais chato que a gente pode conhecer, porque ele faz perguntas as mesmas, repetidas vezes, para ficar tudo bem claro, não ficar dúvida naquilo ali. Então, meus amigos, isso aqui é material para a mediúnica. A gente vai trabalhar isso em outubro. É material para a humanidade. O que eu estou criando com o meu pensamento diariamente? Então,
é chamada depois, né? Não foi por ideoplastia, o Dr. Duran de Gross vai estudar e vai dar um nome, né? Nome é nome. Kardec chamava de criação fluídica, criação mental. Ele é chamado Dr. Duran, ideoplastia, formas pensamento. Ernesto Bozano, quais são as formas pensamentos diárias em minha mente? Cada um responde a sua, as suas ideias, o seu desejo central. Se eu só penso em ganhar dinheiro, se minha vida é pautada só para isso, eu tenho cifrões na minha aura. Cifrões. Sou identificado isso por qualquer espírito que goste de ganhar dinheiro e os atrairei para o meu campo mental, para conviver com aquilo que eu desejo. Se eu só passo a minha vida pautando para falar da vida alheia, eu atrairei espíritos maledicentes que estão vendo na minha aura, na minha plataforma e isso é real, é matéria viva. Kardec vai dizer na Gênesis, se eu tenho o desejo de matar alguém, é assim mesmo que Kardec fala, pegando uma faca, o exemplo do codificador, indo matar alguém, isso se forma, mesmo que eu não faça o ato, mas aquilo se formou com movimento, com cheiro, com cor. E se eu penso nisso todo dia em matar alguém, aquilo se cristaliza na minha aura. Qualquer espírito superior a mim, ou do mesmo nível, vai ver, essa pessoa é uma pessoa má. Ele caminha só com o desejo de matar alguém, está na aura dele. Quem eu atrairei? Mas se a gente está com o desejo do bem, como aqui agora, quem a gente atrai? Qual o meio de se desobsediar? Atraindo os bons espíritos, a partir do nosso pensamento. Então, pensamento, a gente vai compreender depois, que se faz e se desfaz. Se faz e se desfaz. O nosso objetivo é de buscar o quê? O pensamento no bem. Porque o pensamento do bem plasma em torno de nós coisas boas, atraindo-nos os bons espíritos e os maus se afastam. Não existe outro meio para desobsessão. Não existe nenhuma forma ritual, nada, se não for uma ação interna de cada um. Faltam 3 minutos, então agora eu vou para a prece final